Ponto de Vista, com Miguel Leite. Olá para você do outro lado da tela, estamos apresentando o Ponto de Vista, começando agora mais um programa Ponto de Vista. E novamente contando com a presença do Gabriel Gomes, aqui nos honrando mais uma etapa nesse primeiro bloco. Muito obrigado pela presença, Eu agradeço Gabriel. o convite, Miguel. Hoje eu sugiro aí uma pauta de discussão sobre as leis que existem no nosso município, em Ferraz de Vasconcelos, e que na maioria delas foram criadas, sancionadas por pessoas que nem da cidade são e acaba prejudicando tanto o morador quanto também a classe empresarial e os comerciantes. Como é que você avalia essa que eu chamo de lambança aqui, né? Então, Miguel, primeiramente, uma boa tarde para você, uma boa tarde para quem está nos assistindo aqui. Quando nós pensamos no poder público, a gente logo pensa que ele legisla para a cidade, né? Na verdade, essa é a intenção de ter um poder público, né? Legislar e cuidar da cidade. O executivo executando as leis, cuidando da zeladoria, enquanto o legislativo legislando em prol dos munícipes e fiscalizando a prefeitura. Só que quando nós olhamos um pouco mais para a questão de como trabalhou a administração pública nos últimos anos, a gente vê algumas coisas meio estranhas, né? Algumas coisas que nós chegamos a nos questionar o quanto isso é benéfico para a cidade de Ferraz de Vasconcelos. Um exemplo que a gente sempre fala é o Código Tributário. Sim. Que apenas 2 vereadores votaram contra a aprovação do Código Tributário. Agora, o que esse código ajudou para o morador ferrazense? Nada, né? Nada. Ele beneficiou a prefeitura, que recebeu mais dinheiro. Mas o que eu sempre digo, Miguel, é que muitas vezes as pessoas elas não sentem na pele a diferença que isso fez. Agora, quem tem uma empresa em Ferraz, quem está diretamente inserido em Ferraz, o morador que compra mais caro agora, ou aquele que perdeu o seu emprego por conta da carga tributária, esse sentiu na pele. Entendeu? Então, como isso pode ter sido benéfico para a cidade? Não foi. Na verdade, atrapalhou muita gente e fez com que Ferraz voltasse ainda mais para trás. Então, eu fico indignado ao saber que apenas 2 pessoas votaram contra um projeto de lei complementar tão ruim para Ferraz. E é algo que a gente não entende, mas não consegue ter ideia ao mesmo tempo. Porque a gente vê que muitos ali, infelizmente, são incapacitados, essa é a realidade. Mas eu não consigo entender como essas pessoas que foram eleitas por voto popular não pensam nas pessoas da cidade. Então, Gabriel, ali eu sempre classifico essa legislatura, essa Câmara Municipal, como uma das piores que Ferraz já teve. Aí a gente pode incluir, pegando o gancho contigo, da incapacidade, da falta de competência em gestão pública. E a outra, outros interesses que podem ser considerados como interesses exclusos. Mas ou é incompetente ou é mal intencionado. Essa é a minha colocação para os vereadores. Até esses dois. É a combinação, né? É a combinação. Eu não digo nem só disso, mas você vê que o projeto de lei foi proposto pela prefeitura. Sim. E que já está errado, né? Já começou errado. Aí o que mais me deixa indignado, Miguel, é que, por exemplo, a gente vê uma administração pública que pouco fez durante quase 4 anos. Você pode e agora sai 4. pedindo voto, falando que fez tudo pela cidade, sendo que quem está na cidade sente na pele o quanto... Sabe o nome disso? É ser cara de pau. Ter uma tremenda cara de pau. Não fez praticamente nada e ainda sai pedindo voto para o eleitor como se fosse o rei da cocada. Esse é um grande problema. Me assusta ver que esse tipo de pessoa ainda tem alguma votação. Sim, tem muitos seguidores aí. Então, porque a gente vê, olhando pro retrospecto geral do mandato, que pouco fez. Ajeitou as contas, pagou os colaboradores da prefeitura em dia, que isso é uma obrigação. De passagem, não é virtude. Não é uma virtude. E não arrumou ruas, não arrumou escolas, não arrumou nada além das contas.
Não, isso é um mau exemplo, só que também é uma prova. O eleitor ele tem que prestar muita atenção nessa situação. Por exemplo, esse prefeito que está aí, já saindo, ele não pôs a cara na rua durante 4 anos praticamente. Verdade. Não atendeu ninguém durante 4 anos. Não atendeu ninguém. Que eu tenha conhecimento, se ele for em alguma empresa, me fale aí você que está nos assistindo. Tá indo agora, Miguel, pra então, agora é a eleição, né? Atrás, por isso que eu falo da cara de pau. É engraçado, a gente falou com um amigo nosso que é empresário, ele nos contou uma história que é muito interessante. O prefeito Zé Biruta, ele diz que ele trouxe ambulâncias novas para a prefeitura. E esse amigo contou que na fábrica dele, um colaborador passou mal. E aí eles ligaram para o SAMU e não via ambulância. Ele teve que ligar para o deputado, Rodrigo Gambale, e só depois de ligar para o deputado ver alguém socorrer o coitado do colaborador dele. Então, são histórias, sabe, que não batem, Miguel. Infelizmente, a gente vê que enchem o peito para falar que fizeram, mas na prática, pouco a gente vê. Pouco vê. No mínimo, o motorista ou alguém da ambulância lá passou mal, né? Aí não podia atender quem precisava. Depois que o deputado ligou, milagrosamente ele sarou. Ele sarou e foi lá. Mas, Miguel, infelizmente, a questão da carteirada, a gente vê que algumas pessoas elas trabalham só por meio da carteirada. O próprio deputado já contou uma história pra gente que ele foi no trem da CPTM e foi roubado. Sim, e só depois da carteirada que o cara foi fazer alguma coisa. Porque senão não ia fazer nada. Eu lembro dessa. Infelizmente, esse tipo de coisa tá presente tanto no governo municipal, tanto no estadual, talvez até no federal. Ah, sem dúvida. Infelizmente, cara. Sem dúvida, sem dúvida. E enquanto tiver pessoas escaladas, né? Porque aí o prefeito escala o seu secretariado. Isso é pior. Aí ele escala secretários que nem conhecem a cidade. Para andar em Ferraz Vasconcelos, tem secretário do Zé Biruta que até hoje precisa de GPS. Precisa pôr o nome da rua lá para poder chegar no local. Quando chega, né? Quando vai também, porque ele não tem uma tradição. E o pior, Miguel, é que nós tivemos alguns bons secretários, a gente tem que falar a verdade. Claro. Só que outros secretários que foram omissos o tempo inteiro. Nós temos secretarias que, por exemplo, o secretário não fazia nada, dependia dos colaboradores, né, da prefeitura que estavam dentro da secretaria, e não do secretário, porque o secretário pouco fazia. Isso é um reflexo. Quase nem aparecia na secretaria, para você ter uma ideia. Então, por quê? Se o prefeito ele aparece na prefeitura, se enfia no gabinete, só fica fumando, emporcalhando o gabinete desses 4 anos, e ninguém nem sequer vê o prefeito na própria prefeitura. O secretário, né, é o espelho, né? Ele segue o exemplo. Ele segue o exemplo. É um péssimo exemplo, mas ele segue, pô. Se o chefe não aparece, eu sei de secretário que cansava de ir lá no gabinete para falar com o prefeito e não conseguia falar, não era nem atendido, né? Voltava, resolveu lá. Não deu, o prefeito não abriu a porta. Quer dizer, agora ele sai para a rua. Então, essa situação complica, porque não tem nem como se discutir lei. Só que aí você vai discutir leis nessa gestão, a maioria não entende nada, não sabe nem o que é isso. Miguel, além de muitos estarem incapacitados, porque eu já li texto de Facebook de alguns vereadores que dá tristeza. Sim. Muitos não estão inseridos na realidade da cidade. Muitos não sabem o que é você passar por uma rua que tem um buraco, um asfalto ruim e um radar funcionando para tirar o teu dinheiro. Sim, funcionando muito bem. Muito bem, diga-se de passagem. Muitos não sabem o que é você ter uma empresa na cidade e pagar mais imposto do que se paga em São Paulo, por exemplo. Então, quando a legislação que essas pessoas criam não interfere diretamente na vida delas, pouco importa, Miguel, essa é a realidade. Agora, se eu for para a prefeitura e eu criar uma lei que vai aumentar imposto, eu vou me lascar. Sim. Eu vou criar uma lei que vai me prejudicar. Então, isso é algo importante que eu vejo que falta em muitos dos nossos vereadores e das pessoas que estão inseridas no poder público. Elas não estão inseridas na realidade da cidade, Miguel. Não, são de fora, é outro mundo, né? É outro mundo, é outra situação. Eu ouvi aí alguém dar um exemplo, não me lembro agora, que se a saúde, por exemplo, da cidade funcionasse, os postos de saúde funcionassem como a Zona Azul, porque aqui separa o carro
Você nem praticamente desligou o carro, já aparece alguém da Zona Azul para cobrar. É incrível, né? Você, no expediente pra tirar todo. O seu dinheiro. Tirar o seu dinheiro. Agora, se vai no posto de saúde, por exemplo, não tem médico, não tem remédio. Então tinha que funcionar o posto de saúde igual funciona a Zona Azul, por exemplo. Porque a Zona Azul é eficiência, hein? Isso ia acabar dando dinheiro, né, Miguel? Não sei se existe algum desvio, não sabemos. Mas que dá dinheiro, porque eu tô com vontade de rir. É que eu tô de máscara, ninguém vai ver eu rindo, né? Achando o bico. Se tem desvio, olha, eu vou rir. Mas pode ter desvio de função, tem um monte de coisa aí que a gente tá cansado de ver. E as eleições estão aí, dia 15, estamos nas vésperas já, né? Sim. Para mudar, né, Miguel? Para mudar. E você que está nos assistindo agora, é a maior oportunidade para mudar a situação, pelo menos aqui, da cidade de Ferraz de Vasconcelos, onde você fica igual a todo mundo, né? No dia da eleição, todo mundo tem o mesmo poder. Eu sempre digo, né, Miguel? Se quem está nos assistindo acreditar na mudança, acreditar nas minhas ideias, para votar 19191 no dia 15 de novembro, né? Muito bem, a gente vai para um intervalo agora do primeiro bloco e na sequência, aí no segundo, vamos falar um pouquinho de plano diretor, que também é uma outra situação que está prejudicando a população de uma forma assim terrível. A gente volta já e conta com a sua audiência para você acompanhar o programa até o final. Até já. Em novembro, milhões de eleitores brasileiros vão às urnas escolher prefeitos e vereadores. E fique esperto. O trabalho do eleitor vai muito além de comparecer às urnas e votar. É super importante acompanhar o que os candidatos eleitos fazem depois de tomar posse. Aquela promessa de campanha foi cumprida? Como o seu candidato está usando as verbas públicas? E os projetos que ele defendia na hora de pedir seu voto foram apresentados? E a gente precisa fiscalizar todos os eleitos, mesmo aqueles que não receberam nosso voto. Afinal de contas, quando toma posse em um cargo eletivo, o político vira um representante da sociedade. Na era da informação, não faltam maneiras de vigiar a atividade de prefeitos e vereadores, pela internet, por aplicativos ou até com a ajuda de organizações não governamentais. O importante é acompanhar de perto o que está sendo feito com o dinheiro público. Muito bem, voltamos a apresentar o ponto de vista desta quarta-feira, dia 4 de novembro de 2020. Ó, o ano já acabando, a eleição, o dia da eleição já batendo na porta, né? Bom, Gabriel, a gente falar um pouquinho do plano diretor, né? Plano diretor que está sendo aí uma dor de cabeça e a cidade só inchando, inchando, mais prédios, desordenadamente. Onde vai ficar essa criançada que vem junto com as famílias que vão precisar de posto de saúde e não tem? Já não, os 13 é 12,5, né? Porque o da Vila Jamil está lá caindo aos pedaços, então não tem 13 postos, são 12,5. Como é que vai ficar isso? Então, Miguel, a questão do plano diretor chega a ser triste quando a gente olha para o todo, né? A legislação define que tem que ser atualizado de 10 em 10 anos e o nosso plano diretor é de 1969. Né? Então parece que falhou nesse quesito. Felizmente, a falta de um plano diretor atualizado se reflete no como a cidade está sendo organizada. Em todos esses anos, se não me engano, são 51 anos. A cidade mudou muito do que era esse tempo atrás. Totalmente. Então, um prédio que surge hoje, né, o cara construiu um prédio baseado no plano diretor de 1969. Agora, qual vai ser a escola para atender as crianças? Qual vai ser a creche para atender as crianças menores? Qual vai ser o posto de saúde? E qual vai ser a estrutura, a questão de ruas, né? Se vai dar trânsito, não vai dar... Então, isso impacto do tráfego. E além disso, o zoneamento, que é outro grande problema. Os caras estão construindo prédios próximos a indústrias e o pessoal está reclamando disso, de barulho. Chega a ser cômico essa história, entendeu, Miguel? É mesmo por causa do aeroporto. O aeroporto. Congonhas foi construído, não tinha nada lá.
Aí começa o povo ir morar do lado. Exatamente. Hoje fica reclamando. Chega a ser cômico uma história dessa, Miguel. Que faz barulho o avião quando A pessoa vai morar próximo à fábrica e reclama de barulho. Não tem como. E isso é um problema do zonamento. O zonamento da nossa cidade favoreceu isso. Favoreceu que as pessoas fossem morar próximos a indústrias. Às vezes, às vezes não, com certeza é por ingerência. Sim. E por incapacidade. Né? Eu não sei se existem interesses por trás disso, de manter o mesmo plano diretor. Tem, isso tem. Isso eu posso afirmar aí para você que está nos assistindo, que o interesse é financeiro e de acordos. Até de rolar é propina que fala? ou tem outro nome? Acho que não é. Mas é mais ou menos esse negócio, que rola uma grana aqui, aí dá uma grana aqui para deixar fazer assim, ou para deixar do jeito que tá. Eu acho que é desse jeito mesmo, porque se... eu tinha um plano diretor, Gabriel, que era para ser aprovado agora em 2016, ou 17. Sim. 17, e já estava prontinho. Aí acharam melhor não. Vamos rever esse plano aí? Aí, enquanto eles estão revendo essa legislatura, dá para você contar quantos prédios já surgiram, já tem gente morando aí. Então quer dizer que... É o que eu digo, Miguel. E tem gente que até ganhou um apartamento, cobertura, essas coisas aí para fazer de conta que não está vendo nada. Quando as pessoas não estão inseridas na realidade da cidade, é um pouco difícil que elas entendam as dificuldades e o quanto as ações delas influenciam na cidade de Ferraz de Vasconcelos. Isso que é muito importante. A pessoa ela não vai passar pelos perrengues que alguém que está numa casa, num prédio próximo, longe de posto de saúde, longe de escola, ou que, pior ainda, que vai sobrecarregar os postos de saúde, ou que vai sobrecarregar as escolas. Entendeu? É uma ingerência muito grande, infelizmente, olhando por esse lado. Infelizmente a gente vê que poucos vereadores lutaram para mudar alguma coisa, poucos lutaram para arrumar a questão do plano diretor, e a gente tem muitas outras questões além disso. Né? Uma das coisas que eu acho horroroso é a questão das linhas de ônibus. Sim, é outro ponto. Aí tá. Porque existem casos de pessoas que têm que pegar 2 conduções para chegar a um lugar da cidade de Ferraz de Vasconcelos. Gente, isso é horroroso. O exemplo maior, para a mesma cidade. Gabriel, é um morador lá da Vila Margarida, por exemplo, que precisa vir na Vila Correia, no hospital regional. A informação que a gente tem é que até hoje essa pessoa precisa pegar 2 ônibus, descer aqui no centro da cidade e aí pegar um outro ônibus da mesma empresa para ir até... Isso é inaceitável. A Vila Correia, para uma cidade que tem 17... Não, mas 30 km². Para o munícipe, Miguel, que paga os seus impostos em dia, que está lá em dia com a cidade, isso é inaceitável. Isso é um tapa na cara. E o pior é que nós vemos que é um monopólio, né? Um monopólio é uma única empresa que presta o serviço. E se o serviço está ruim, por que a gente não abre uma licitação para trazer outra empresa? Por que a gente não tenta mudar as linhas de ônibus? De ônibus, trabalhando junto com a prefeitura para tentar mudar alguma coisa. E o pior, Miguel, mas o prefeito não quer fazer nada. Então por que ninguém apareceu tentando fazer alguma coisa? Tira o prefeito, pô. Se o prefeito não quer fazer nada, tá lá sentado na cadeira só fumando e porcalhando, agora não dá mais tempo, né? Mas tira então, pô. Se o cara não trabalha, tira e põe e deixa a oportunidade para quem quer trabalhar de verdade. Não sei se existem interesses. Tem interesse, né? Incapacidade e interesse. Metade da Câmara é incapacitada, a outra metade é falta de interesse. Aí o vereador que estiver me assistindo agora e achar ruim, escolhe o lado que quer ficar, ou o lado do incapacitado e incompetente, ou dos interesses exclusos. Você que escolhe o lado que tá, mas você é culpado da cidade estar dessa maneira. Por isso que tem que trocar. Eu não generalizo porque... eu falo com propriedade. Infelizmente, quando nós olhamos para esse lado, né, para esses exemplos tristes, né, porque infelizmente são coisas que não deveriam acontecer, a gente sabe o quanto isso prejudica o dia a dia dos ferrazenses, o quanto isso é ruim para as pessoas que moram em Ferraz, que estão inseridas na realidade, como eu sempre digo, Miguel, o quanto isso atrapalha. Então, nós precisamos de pessoas que estão inseridas em Ferraz, que vivem essa mesma realidade,
e que tenha a intenção de mudar. Com certeza. Mudar o que está errado, consertar aquilo que está quebrado. Miguel, o que nós mais novas ideias. Exatamente, o que nós mais precisamos é uma renovação de ideias. Porque não adianta mudar pessoas, sendo que a pessoa vai estar do mesmo jeito que a que já está lá. A gente vai ter com certeza muitos vereadores reeleitos. Gente que não está fazendo absolutamente nada há muito tempo, que vai continuar fazendo nada. Esses caras pensam que Câmara Municipal é barranco. Só para se encostar e ficar lá, Miguel, recebendo salário. Usa como cargo de influência, né? Infelizmente. Então, o que nós precisamos realmente é mudar a Ferraz de Vasconcelos, começando pelas ideias. Tem que começar do zero. Pelas ideias. Tem que começar do zero. É como você pegar Ferraz de Vasconcelos, tá como um terreno. Você tem que começar a construir. E outra coisa, Miguel, outra coisa muito importante, principalmente conscientizar as pessoas, porque muita gente pensa que a corrupção começa de cima. Não, a corrupção começa de baixo. De baixo. Começa de baixo. O eleitor tem que deixar de ser conivente com a corrupção, não aceitando ser Miguel, andando na rua pedindo voto, a gente vê as coisas mais absurdas possíveis. É gente que pede para comprar um Guaraná, ou que me dá uma cesta básica, um botijão de gás. Infelizmente, isso é uma realidade em Ferraz de Vasconcelos. Eu ia perguntar justamente isso, e vou fazer outras perguntas relacionadas, como é que está a campanha, o que você está vendo pela rua. Mas no próximo bloco, Miguel? Lembrando, se o eleitor, a pessoa que está nos assistindo, gostou das ideias, que vote dia 15 de novembro, 191. É isso aí, Gabriel Gomes. A gente volta já já no terceiro e último bloco, no Ponto de Vista. Em novembro, milhões de eleitores brasileiros vão às urnas escolher prefeitos e vereadores. E fique esperto, o trabalho do eleitor vai muito além de comparecer às urnas e votar. É super importante acompanhar o que os candidatos eleitos fazem depois de tomar posse. Aquela promessa de campanha foi cumprida? Como o seu candidato está usando as verbas públicas? E os projetos que ele defendia na hora de pedir seu voto foram apresentados? E a gente precisa fiscalizar todos os eleitos, mesmo aqueles que não receberam nosso voto. Afinal de contas, quando toma posse em um cargo eletivo, o político vira um representante da sociedade. Na era da informação, não faltam maneiras de vigiar a atividade de prefeitos e vereadores. Pela internet, por aplicativos ou até com a ajuda de organizações não governamentais. O importante é acompanhar de perto o que está sendo feito com o dinheiro público. Olá para você do outro lado da tela, agradecendo aí pela sua audiência, acompanhando mais uma edição do Ponto de Vista. Hoje, quarta-feira, dia 4 de novembro de 2020, estamos aqui, continuamos aqui, né, melhor dizendo, com o Gabriel Gomes. Gabriel, como é que está sendo a campanha? Sempre tenho feito essa pergunta nas suas participações aqui no Ponto de Vista, mas o que você está vendo de ruim andando pela cidade? No bloco anterior você me falou das pessoas, esses eleitores que ficam pedindo coisas, que estão acostumados ainda com o esquema da velha política. O assistencialismo que ainda impera, né? Mas o que mais te impressionou? Qual é o pedido mais horripilante que você se lembra aí da Miguel, me pediram uma coisa, eu não lembro se eu já contei isso, mas teve um pessoal que me pediu uniforme de time de futebol. Não, acho que não foi. O cara ainda chegou e falou pra mim, pra você quase nada, R$800. Né? R$800, quase nada. Então, é o preço de uma dose de pinga. E o pior, Miguel, é que esse tipo de pessoa, o que mais me entristece é que esse tipo de pessoa, eles pensam que não estão pedindo compra de voto. Eles pensam que é certo. Pensam que não tem nada demais em você pedir alguma coisa em troca de votar. Sabe? E eu ainda falo, para todas as pessoas eu falo, nós não estamos trabalhando com compra de voto, amigo. A gente não está trabalhando com tomar lá da cá, eu te dou uma coisa assim. Não.
A gente quer o voto por convicção. Consciência. E tem gente que ainda diz, se você não comprar, você não vai ganhar, entendeu? Infelizmente a gente sabe que tem gente que compra. Porque se eles continuam assim, é porque tem alguém que dá. É verdade. Que paga. E isso é uma tristeza, porque você alimenta um vício, né? Você alimenta algo ruim para a cidade que só prejudica. Isso aí contribui para a destruição da democracia. Com certeza. Destruição da democracia e da cidade também, né? Sim. Porque elege gente ruim. Só porcaria. O cara que vendeu o voto não pode cobrar. Por quê? E o pior é que reclama ainda. Reclama da cidade estar ruim. É outro cara de pau. Além de vender, ainda sabe, eu vou vender meu voto. Eu não tenho direito de reclamar nada porque eu sou conivente com a corrupção. Ainda vai reclamar, como se queira se passar pelo bom samaritano, né? É triste, Miguel. Eu digo que existem pedidos genuínos, não de compra de voto, mas o cara que pede melhorias para a cidade. Sim. Isso é um pedido genuíno. Agora, o cara que está se importando em ganhar 50 conto hoje para abastecer o carro, ou para comprar a cerveja que faltou. Qualquer coisa. É ridículo isso, Miguel. Infelizmente, a gente vê que é algo enraizado na cidade, porque todos os dias alguém pede alguma coisa. E eu fico imaginando, para as pessoas que fazem campanha para a prefeitura, o que deve ser. Porque se para mim já pediram uniforme de time de futebol, eu não quero imaginar o que pedem para prefeito. A gente sabe que tem gente que paga também. Tem gente que paga. Inclusive tem um candidato aí que, bom, aí vou deixar pro noticiário, que tá gastando aí milhões. E já vem pagando e comprando dele já há 1 ano e meio já. É uma confusão danada aí, né? Porque o partido não queria apoiar o cara, e aí quiseram lançar um candidato aí a prefeito para não precisar. Aí é uma loucura, né? É uma loucura. E a grana, né? É um duto. Sabe o que é pior, Miguel? O que para mim é mais triste. Nós estamos com um projeto novo. Estou apoiando uma candidata à prefeitura que é nova. A gente tem um braço no estado que está fazendo coisas boas para a cidade, e nós vemos um candidato. Um candidato, eu não vou citar nome, que diz que o cidadão de Ferraz não precisa do hospital regional. Miguel, isso é uma tristeza, sabe? Uma tristeza pra... ele não deve ser médico, né? Pra falar um negócio desse. Não deve ser médico, não. E, Miguel, isso é uma tristeza, cara. Uma tristeza, porque aí o deputado foi responder o indivíduo e pegou a fala dele falando essa besteira. Que a mãe que tem um filho que tá passando mal não precisa do hospital regional, não. Ela pode ir pra Poá. Eu não sei onde ela pode ir, né? Não vai precisar do hospital regional. Miguel, infelizmente, uma fala infeliz. Uma fala muito infeliz. Ou é aquilo que ele prefere com consciência mesmo e pensa. O pior é que a gente fala, e é a maior realidade, Miguel. Se tiver um prefeito que não for a Priscila Gambale, por ser oposição, não vai trabalhar junto com o Rodrigo. Por ser oposição. Sim. E é o que eu digo, as pessoas elas não pensam em Ferraz. Elas não pensam na cidade. Elas pensam em si mesmas, no seu nome político. A vaidade aflora. Exatamente. E isso só atrapalha Ferraz. Porque como aconteceu com o Zé Biruta. O Rodrigo mandou milhões e milhões de verbas que não foram usadas. Agora, isso é ruim para quem? Para a população. E é o que eu digo, pra Miguel, cidade. O munícipe que está inserido em Ferraz sabe a diferença que seriam 2 piscinões em Ferraz para evitar enchentes. Agora, o cara que aparece na prefeitura de segunda a quinta, não sabe. Ele não vem de sexta, aí não assina o convênio, perde a Univesp. Também tem isso. Porque foi numa sexta-feira que precisava assinar e mandar lá para a Univesp. Outro caso aí horrendo. Não assinou. Triste e horrendo. Horrendo, é um negócio assim, nojento. Junta a incompetência, a inércia e a nojeira. E essa nojeira toda. Miguel, e pra mim outra coisa preocupante é que o candidato à prefeitura não consegue falar 5 palavras sem gaguejar, né? Que é outra coisa preocupante. E além de ter um passado um pouco sujo, né? Que até mesmo você deu a notícia. E nós precisamos de renovação, Miguel. Essa é a realidade, né? Porque uma coisa que eu sempre digo, quando eu estou nas ruas, o nome da Priscila é um nome muito fácil de se levar. Muito fácil. Porque é uma pessoa nova, uma pessoa que até agora se mostrou que está preocupada com a população de Ferraz.
E nós precisamos virar o jogo. Nós precisamos realmente colocar alguém lá que seja comprometido com a cidade, né? Não tornar Ferraz subprefeitura de Suzano. Não, isso não pode acontecer. Que a gente sabe que tem A administração regional de Suzano aqui, Ferraz já pertenceu a Suzano há muitos anos atrás, só que foi emancipada. E não pode agora retroagir e virar aí uma subprefeitura, uma administração regional de Suzano e lá os caras lá de Guararema controlando o prefeito aqui pelo controle remoto. Miguel, como faz lá em Suzano. E essa mesma pessoa que falou que o hospital regional não importa para quem é de Ferraz, falou que quem reabriu a pediatria foi o prefeito de Guararema. São coisas que são infelizes, proferidas de maneira infeliz. É tudo uma infelicidade muito Mandaram grande. ele falar isso. E infelizmente, Miguel, tem votação. Tem gente que vota. Então é tipo de coisa que eu não entendo. Pessoa que fala um absurdo desses. Sabe, quem está em Ferraz sabe o quanto o hospital regional é importante. Infelizmente, o pior de atendimento no Alto Tietê. Só que ao invés de você pensar em transformar ele no melhor de atendimento, não, você fala que a população não precisa, que é uma mentira. Uma mentira lá descarrada, Miguel. Então, tô me segurando aqui para não falar um negócio aqui, né? Mas Miguel, deixa no momento então, certo aí. Porque olha, não aguento. Eu vou falar assim de leve, que é o seguinte: tem muita gente que fala, que apoia até esse candidato, porque já passou o número da conta para ele. Já passou, a minha conta bancária é essa daqui, ó, número tal. É isso aí. A gente tá investigando isso. Eu não generalizo, eu estou falando no quesito de propostas. Uma pessoa que diz que o cidadão de Ferraz não precisa do hospital regional, para mim é uma fala extremamente infeliz de alguém que não entende nada da cidade. Nada. Então, novamente, como eu sempre tenho feito durante todos os blocos, Miguel, pedir para quem está nos assistindo que analise propostas, que ouça os candidatos, para que você mesmo tire suas próprias conclusões. E compare, né? Com e certeza. faça uma comparação com quem apresenta a proposta e daquele que quer comprar seu voto. Com certeza, Miguel. Então, novamente, meu apelo, se quem está nos assistindo gostou das minhas ideias, da minha fala, vote no dia 15 de novembro pela renovação, pela juventude, pela inovação aqui para Ferraz de Vasconcelos, 19191. Gabriel, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Eu agradeço, Miguel. Quarta-feira tem mais um ponto de vista contigo aí. Isso mesmo. O último antes das eleições. O último antes das eleições. Porque depois das eleições, com certeza, você estará aqui também. Não sei se na mesma frequência, sim, mas quando você agendar lá e casar com as datas, sim, estaremos aqui. Então tá lá, mais uma vez, para quem passou na sala correndo lá e não viu o seu número e o seu nome. Agradecer também quem nos assistiu, né? Meu nome é Gabriel Gomes, meu número é 19191. Também um apelo, né? Para caso você não tenha candidato a prefeito ou candidata, né? Que é a nossa Priscila Gambale, vote 55, tá? Porque nós precisamos de renovação, Miguel. Nós precisamos de uma nova cara aqui em Ferraz de Vasconcelos, de novas caras, tanto na prefeitura quanto na Câmara dos Vereadores. Muito bem, muito bem, a gente agradece a você do outro lado da tela, também ao Gabriel Gomes. Lembrando que o Gabriel tem o ponto de vista dele, eu tenho o meu e você, com certeza, tem o seu também. Até a próxima. Ponto de Vista com Miguel Leite.